Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar aqui agora a segunda aulinha sobre a nossa parte geologia aplicada na construção civil. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, vamos nos situar aqui. Na primeira aula eu falei sobre rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, tá? Esse magma pode ocorrer de uma maneira intrusiva, de uma maneira extrusiva, tá? E eu fui dando vários detalhes para vocês, só chamando a atenção aqui para aquela diferenciação dos extremos que a gente tem do quartzo e dos argilos minerais, beleza? Como que é a formação ali da sílica, né, o óxido de silício, SiO2, quando a gente tem a formação 3D do quartzo, ou quando a gente tem a formação através de ligações com menor força, ligações mais fracas, né? Aí a gente tem as micas, né, de modo geral, os argilominerais, beleza? Isso foi o que eu falei na primeira aula. Nessa segunda aula aqui, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre rochas sedimentares, tá? As rochas sedimentares, elas podem ser detríticas, quando são oriundas de algum detrito de outra rocha. Por exemplo, uma rocha magmática, ela é submetida às intempéries. O que são as intempéries? Variação de temperatura, chuva, vento, tá? E essas intempéries causam um desgaste naquela rocha magmática, por exemplo, e alguns detritos vão se descolar da rocha matriz, ou seja, vai haver um desgaste daquela rocha. E esses detritos, eles são levados normalmente pelas águas, né, pelos fluxos de água, que a gente está falando de eras geológicas, né, milhões de anos. Então a gente tem os antigos mares, né, toda uma configuração diferente do planeta em relação ao que a gente tem hoje. E esses mares levavam esses detritos para alguns outros lugares. Chegavam nesses lugares, os detritos se sedimentavam, iam se sedimentando uma camada acima da outra, acima da outra. Essas camadas iam se comprimindo, né, as superiores, colocando uma carga nas inferiores, e isso gerava ali uma aderência entre aquelas partículas, fazendo que houvesse a formação da rocha sedimentar. Caso a gente tivesse algumas partículas maiores, né, partículas aí da ordem de grandeza de areia, a gente tem a geração dos arenitos, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Normalmente elas são unidas por cimentação, tá? Quando a gente tiver o quartzo, aquela areia, né, aqueles detritos arenosos, né, aqueles detritos baseados em quartzo, ou seja, óxido de silício, SiO2, a sílica. Quando a gente tem esse material arenoso unido por um cimento argiloso, tá? A gente tem o arenito argiloso. Se eu tiver esse cimento, essa cola, tá, que esteja trabalhando na minha matriz de quartzo, e esse cimento for ferruginoso, eu vou ter o arenito ferruginoso. Tá? Assim também eu posso ter o arenito calcário, beleza? Quando eu tenho partículas menores, né, do que essas partículas da faixa granulométrica de areia, a gente vai ter outros tipos de rochas sedimentares, ainda detríticas. Tá? Quando eu tiver esses detritos da ordem de grandeza do silt, a gente vai ter a formação do siltito. Quando a gente tiver esses detritos da ordem de grandeza da argila, da ordem de tamanho da argila, já classificados como argila, lembra da aula passada, tal, a gente vai ter o argilito e por aí vai. Essas são as rochas sedimentares detríticas. Pois bem, por outro lado, nós temos as rochas sedimentares não detríticas, aquelas rochas sedimentares que não serão criadas a partir dos detritos de outras rochas, tudo bem? O que vai acontecer com essas rochas sedimentares não detríticas? Nós podemos ter, em primeiro lugar aqui, a classe das químicas, né? Rochas sedimentares químicas. Essas rochas a gente vai ter, por exemplo, quando eu estiver ali nos mares antigos, se eu tiver um elevado teor de gás carbônico, CO2, CO, e eu vou ter um certo cálcio ali naquela água, um certo magnésio, a gente vai ter a formação de quê? Do carbonato de cálcio, CaCO3, que é a calcita,
Em determinado momento eu vou ter a substituição do cálcio pelo magnésio, formando a dolomita, tá bem próximo. E aí, quando eu tiver a formação desse elemento, calcita-dolomita, eu vou ter a precipitação, ou seja, ele vai para o fundo daquele corpo ali naturalmente. É uma precipitação química, não é mais detrítica, percebe? A partir daí a gente vai ter a formação do calcário, né? E caso eu tenha um maior grau de magnésio, a gente vai ter o calcário dolomítico. Se eu tiver um corpo de água, onde eu tenha uma região muito ácida, né, com ácido sulfúrico, e eu também tenho um certo cálcio, a gente vai ter a formação da gipsita, que é o que? O sulfato de cálcio, né, hidratado nesse caso aqui. Essa gipsita, o sulfato de cálcio também, a partir dessa formação da gipsita, ela vai se precipitar, vai para o fundo ali daquele mar, né? E a mesma coisa com a questão, se eu tiver muitos átomos de ferro e eu tiver um ambiente ali oxidante, a gente vai ter a formação de óxidos e hidróxidos de ferro, e esses óxidos e hidróxidos de ferro, né, que ocorrem normalmente junto com silicatos, eles também vão se precipitar, tá? Então a gente vai ter o que? A formação de uma rocha sedimentar chamada formação ferrífera bandada, né? Vou chamar aqui de FFB. Em inglês é Banded Iron Formation, BIF e tal, mas a gente vai chamar aqui de formação ferrífera bandada mesmo, beleza? Ainda nas rochas sedimentares não detríticas, a gente vai ter também as rochas biogênicas, que é o que? A gente vai ter a precipitação não mais de detritos e nem uma precipitação química de elementos que se uniram formando um elemento que venha a ser precipitado. Na questão aqui das rochas sedimentares biogênicas, a gente vai ter restos de seres vivos em decomposição. Esses restos de seres vivos vão sendo sedimentados e são formados as coquinas e carapaças. E por último também a gente vai ver aqui as rochas sedimentares orgânicas, tá? Que são materiais o que? Orgânicos, com carbono, carboneto e por aí vai. Por exemplo, uma região ali onde você tem matéria orgânica de árvores antigas tal, ocorre a sedimentação, né, desse material orgânico e forma o que? O carvão mineral, beleza? Fonte de energia. Menos usado no Brasil, porém muito usado aí no mundo, ok? Bom, como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados em janeiro de 2023, caso não informado. Beleza? Bom, aqui eu vou trocar uma ideia com vocês. Vamos imaginar uma situação igual essa daqui. Eu tenho essa rocha aqui, pode ser uma rocha magmática, ígnea, pode ser uma rocha metamórfica, eventualmente até uma rocha sedimentar. Mas o que acontece? Eu tenho essa rocha aqui e ela é submetida às intempéries. Quando ela é submetida às intempéries, ou seja, vento, variação de temperatura, chuva, essa questão toda, a gente tem a meteorização e a erosão, ou seja, nós vamos gerar sedimentos dela. Esses sedimentos são transportados, né, normalmente pela água e pelo vento. Nesse exemplo aqui é o mais comum, que é a questão da água. Então você vê que a gente tem esse sedimento gerado, esse detrito, né? Ele é transportado pela água, as correntes oceânicas transportam e depositam os materiais pela corrente ou pela precipitação química, tá? Quando a gente tiver essa precipitação aí de sedimentos, né? Ou seja, pela gravidade, são rochas sedimentares detríticas, né? Eu posso ter a precipitação química, igual eu falei antes também, e vou dar exemplo daqui a pouco. À medida que se acumulam esses novos sedimentos, os estratos inferiores transformam-se em rochas sedimentares. Por quê? Porque os estratos superiores vão colocando uma carga, um peso nos estratos inferiores. Então a gente tem a formação dessa rocha sedimentar normalmente em camadas, igual você está vendo aqui. Tá? Aqui a gente vê já à nossa direita uma montanha que é uma formação rochosa sedimentar. Você vê as várias camadas aqui na horizontal, quer dizer que foi exatamente nessa condição que ela foi formada. Você vê várias camadas com cores diferentes, indicando que em cada época diferente houve a deposição de um material diferente em relação ao anterior.
beleza? Bom, mostrando para vocês agora algumas dessas rochas sedimentares aqui, eu vou começar a trocar a ideia com vocês das rochas sedimentares detríticas, tá? Aqui a gente vê 3 amostras de arenito. O que é o arenito? O material da ordem de tamanho da areia, daí que vem o nome, arenito, tá? Ele é sedimentado e para que ele se transforme numa rocha, né, essa matriz arenosa, ela é preenchida ali nos seus interstícios por um outro material de granulometria mais fina, tá? Para gerar a aderência entre essas partículas de areia, tá? Esse material que vai nos interstícios dessa matriz arenosa é chamada de cimento. A gente pode ter o cimento argiloso se a gente tiver esse material de uma característica mais argila, podendo ter o cimento ferruginoso gerando o arenito ferruginoso e o cimento calcário gerando também o arenito calcário. Aqui vocês podem ver 3 tipos de arenito. A gente tem esse primeiro aqui, onde nessa amostra, né, nesse pedaço de rocha, você vê que a gente tem essas camadas aqui que correspondem àquela deposição que foi feita no maciço rochoso. Nesse outro aqui, você vê que a gente não vê as camadas, mas ele continua sendo um arenito pelo tamanho da partícula, né, faixa granulométrica de areia, é chamado de quartzo arenito, vermelho cimentado, então ele tem alto teor de ferro, provavelmente é um cimento ferruginoso. E esse outro aqui é um quartzo arenito. O arenito não é muito usado como revestimento, tá? Mas aqui eu dou até um exemplo de um desses usos aí, filete de arenito. Você pode reparar que na rocha aqui, ó, a gente tem a indicação dessas camadas, né, da deposição que teve aqui e tal, e você pode reparar que os filetes eles foram removidos seguindo os planos de deposição. Tanto que você pode reparar aqui que paralelo a essa quebra dessas peças aqui, a gente consegue ver esses planos aqui também. Beleza? Bom, agora eu vou falar um pouco das rochas sedimentares ainda detríticas, porém não mais o arenito. Agora eu vou falar do siltito, ou seja, é um material que foi sedimentado da granulometria ali na faixa do silt, tá? Nesse caso aqui, mais do que a necessidade de uma cimentação, ocorre a compressão das camadas superiores nessa camada inferior. Isso faz com que a gente tenha a união dessas partículas, tá? E esse daqui é o chamado siltito, é uma rocha sedimentar detrítica cujas partículas são da faixa granulométrica de silt. Você pode fazer esse daqui e esse outro aqui, tá? Aqui a gente já está vendo o argilito. É uma rocha sedimentar detrítica, ou seja, é com detrito de outras rochas, unida por compressão, né, porque é uma granulometria bem menor. E aqui a gente tem silicatos da faixa granulométrica de argila, tá? Inclusive esse tipo de rocha, quando ele gera um solo argiloso, beleza? Ou seja, da mesma faixa granulométrica dele. Aqui a gente tem o que? A gente tem os folhelhos. Os folhelhos são argilitos, onde a gente consegue identificar essas lâminas finas. São argilitos dispostos em lâminas, beleza? Aqui a gente tem também as brechas, os conglomerados, né? Nesse caso você pode ver que são granulometrias muito variadas, tá? E normalmente quando a gente tem as brechas, a gente tem essa granulometria variada, ou seja, partículas maiores embutidas nessa amostra e colada por toda uma matriz de partículas menores. A diferença da brecha para o conglomerado é que a brecha nós temos partículas angulares, já o conglomerado a gente tem partículas com uma certa tendência à esfera, né? Uma maior esfericidade. Por quê? Porque o conglomerado, essas rochas foram transportadas ou elas ficaram com um curso d'água passando por elas ali e gerando esse desgaste nela. Já a brecha não passou por essa etapa. As rochas que estão aqui dentro dessa amostra são rochas angulares, tá? Que não houve nenhum desgaste nelas. Agora eu vou trocar uma ideia com vocês aqui, ó, das rochas sedimentares não detríticas, tá? Então essa parte aqui nós vamos ver aqui agora aquelas rochas
sedimentares que elas não são oriundas dos detritos de uma outra rocha. Vou começar falando aqui, ó, de um tipo de rocha não detrítica química, tá? Aqui você pode ver, nós temos um maciço rochoso, uma frente de lavra, de calcário, e aqui nós temos uma amostra de mão de calcário para cimento, beleza? O calcário é um insumo do cimento, ok? Então o que acontece? A gente tinha ali um mar, né, antigo, milhões de anos atrás. Esse mar tinha um elevado teor de cálcio, tá? E ocorreu ali que foi uma era geológica onde tinha muito gás carbônico, beleza? Então, juntou o cálcio com o gás carbônico e formou o que? A calcita, que é o carbonato de cálcio CaCO3. Caso a gente tenha a substituição parcial do cálcio pelo magnésio, a gente vai ter o quê? O carbonato de cálcio e magnésio, chamado dolomita. Então, esse material ele vai se precipitar e a gente vai ter a formação dos calcários, beleza? Aqui vocês podem ver a Gruta da Lapa, né, no distrito de Antônio Pereira. Ela é uma formação calcária, tá? E aqui a gente pode ver também, próximo aí a Bocaina, quem vai aí para Cachoeira, Amarantina, Belo Horizonte sempre passa aí, tá? Essa daqui é a BMIL, beneficiamentos, eles têm aqui a extração de calcário dolomítico, beleza? Aqui você vê mais uma foto, né, dessa região aqui e tal. Esse calcário dolomítico ele é muito bom como corretivo de solo, beleza? Outra rocha que a gente vai ter também sedimentar não detrítica, né? Da classe das químicas ainda, vai ser o que? O gipso. O gipso é uma rocha rica em gipsita. O que é gipsita? É o sulfato de cálcio hidratado, tá? A gente tem ali naquela água um excesso de cálcio, uma elevada quantidade de cálcio e um ambiente ácido, tá? Porque você vê que o SO4 aqui é do ácido sulfúrico, né? Então aí, ou seja, quando a gente tem esse ambiente ácido com o cálcio, a gente tem a formação do sulfato de cálcio hidratado, igual você está vendo, ele se precipita para o fundo daquele mar ali, tá? E aí a gente tem a formação de uma rocha gipso que é rica em gipsita. É daí que nós temos a extração do gesso, inclusive gesso da construção civil, tal. Quem já quebrou o braço aí já sabe do que eu estou falando, beleza? Essa é também, o gesso aqui é uma rocha sedimentar não detrítica química. Outra rocha sedimentar não detrítica química é a formação ferrífera bandada, né? Essa formação ferrífera acontece o quê? Quando a gente tem esse mar antigo com muito ferro, muito elemento ferro, tá? Já em um ambiente oxidante, tá? É diferente daquele ambiente anterior que você tinha CO e CO2, que é o gás carbônico, aqui era um ambiente redutor, agora nós temos o quê? Um ambiente oxidante. Esse ambiente oxidante vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha a formação de óxidos e hidróxidos de ferro, Fe2O3, Fe3O4, tá? Aí nós temos a hematita, magnetita, FeO, FeOH, por aí vai. E a gente tem formação desses óxidos e hidróxidos de ferro. Normalmente nesse ambiente também vai ter a deposição de silicatos, tanto que você vê aqui que nós temos essas faixas indicando essa variação, né? Uma parte aqui mais vermelha, com maior teor de ferro, a outra aqui com um pouco mais de silicato e tal. E a gente tem o que? A formação, né? Essa formação é chamada de formação ferrífera bandada. Ou seja, aqui eu ainda estou falando de uma rocha sedimentar não detrítica, uma rocha sedimentar não detrítica química, tá? Que é quando a gente tinha ali naquela água muito ferro num ambiente oxidante, ou seja, muito oxigênio. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que isso daí vai se transformar no quê? No itabirito. Porque agora eu vou falar com você que a gente ainda vai ter rochas sedimentares não detríticas biogênicas. Essas rochas biogênicas são o quê? Coquinas
igual você está vendo ali, a base de concha, e carapaças, que é a base das carapaças de outros seres vivos que existiam ali naquela época, tá? Então aqui você pode ver, são rochas sedimentares não detríticas, não é formada pelo detrito de nenhuma outra rocha, e sim pelos restos, pela decomposição de seres vivos, beleza? E nós temos aqui também as rochas sedimentares não detríticas orgânicas, tá? Quando a gente tem materiais como carbono, hidrocarbonetos, ou seja, uma antiga floresta que ali foi se renovando por milhões de anos, e a gente tem essa questão do carbono, hidrocarboneto, aquilo vai se depositando, vai se depositando, vai se depositando, tá? É uma rocha sedimentar e assim que se forma o carvão mineral. Pelo fato dele ser muito rico em carbono e também a questão dos hidrocarbonetos, eles são excelentes fontes de energia, tá? Inclusive aqui a gente está vendo uma mina de carvão mineral, tá? É totalmente diferente do carvão vegetal. Carvão vegetal também é uma fonte de energia. Fica em carbono. Ok, põe na churrasqueira ali e tal. Existe até um processo industrial que demanda carvão vegetal, mas aqui nós estamos falando de carvão mineral, tá? É uma rocha, um maciço rochoso. Então existe essa frente de lavra que você está vendo aqui, tá? Você pode perceber pelo tamanho dos equipamentos, a escala que é isso daí. Tem países na Europa, em várias regiões do mundo que dependem muito do carvão mineral na sua matriz energética, beleza? Agora aqui, ó, eu vou fazer uma observação aqui que é o seguinte, eu vou dessas rochas sedimentares aqui, eu vou pegar 4 tipos aqui para vocês verem, tá? O arenito e o argilito são rochas sedimentares detríticas, aqui está o arenito, aqui está o argilito. E nós vamos ter também o calcário e teremos também a formação ferrífera bandada, que são 2 tipos de rochas sedimentares não detríticas. Deu para vocês perceberem? As duas são rochas sedimentares não detríticas químicas, beleza? Ah, professor, por que você separou essas 4 aí? Que nós vamos fazer um exercíciozinho com ela aqui agora, tá? Imagina o seguinte aqui comigo, ó, raciocina aqui comigo. Eu já tinha mostrado essas 2 figuras aqui para você, né? Nós temos a nossa rocha matriz, a rocha mãe, né? A partir dessa rocha aqui a gente tem a meteorização e erosão, ou seja, a formação daqueles sedimentos, daqueles detritos. Esses detritos são transportados por cursos d'água. Aí essa questão aqui, ó, esse curso d'água, ele pode inclusive, durante, sei lá, alguns poucos milhões de anos, ele faz uma deposição de um material detrítico, vamos supor, um quartzo ali na granulometria de areia formando o arenito, ou o material argiloso na granulometria de argila formando um argilito. Aí depois de alguns milhões de anos, ele vai já fazer uma precipitação química, vamos supor, o carbonato. Aí depois ele vai fazer uma precipitação do ferro, dos óxidos e hidróxidos de ferro e tal. Então nós vamos gerar camadas, tá? Eu vou gerar camadas dessas rochas sedimentares, beleza? E nós vamos ter essas camadas sedimentares, igual vocês estão vendo aqui. Abaixo delas eu vou ter uma camada intrusiva, tá? Ou seja, uma camada de rocha que já estava ali. Não é sedimentar, é essa intrusiva aqui. Vamos supor que eu tenha o seguinte agora, um soerguimento, ou seja, eu tenho um volume muito grande de magma intrusivo, lembra da aula passada? Magma intrusivo. Eu tenho esse volume de magma intrusivo que ele chega aqui de baixo e gera essa pressão, esse soerguimento, igual você está vendo aqui. Então aquela minha camada intrusiva, ela vai sofrer o quê? Vai ter esse encurvamento, vai ter esse abauloamento. A minha camada sedimentar, a mesma coisa, esse encurvamento, esse abauloamento. O solo acima, também. E com o tempo a gente pode ter o quê? Por exemplo, essa parte de solo aqui, né, que ela ficou, por exemplo, não era o alto de uma montanha, que agora virou o alto de uma montanha, ele vai ser até mais suscetível ao intemperismo. Essa camada sedimentar que foi parar lá no alto da montanha também vai ser suscetível ao intemperismo. Então eu vou ter um afloramento
um afloramento daquela camada intrusiva que outrora estava numa cota inferior, depois foi parar numa cota lá em cima, uma cota muito superior. É o afloramento exposto pela erosão da camada sedimentar que estava acima. Deu para vocês perceberem? Isso acontece demais. Então aqui, ó, nessas figuras da direita, você pode reparar aqui, ó. Aqui nós temos as camadas sedimentares que já sofreram um soerguimento. Você pode reparar até nessa outra figurinha aqui em 3D. O que vai acontecer com essas rochas mais de cima? Essas rochas aqui, elas vão ser mais suscetíveis ao intemperismo. Então vai acabar que, considerando essas linhas aqui, o perfil daquela montanha formada após o soerguimento, daquela magma intrusiva, vamos supor que eu tenha aqui um intemperismo. E esse intemperismo vai varrer, vai tirar, vai eliminar essa camada que vocês estão vendo aqui, que está aqui, entre aspas, faltando. Isso faz o quê? Que camadas inferiores sedimentares, elas passem a fazer parte ali da superfície do terreno. Olha para você ver, essa camada amarela aqui, que ela estava aqui de baixo, a gente chama de 1, agora ela está aparecendo. Essa camada 2 aqui está aparecendo, essa camada 3, camada 4, camada 5. Pode reparar aqui. Então, ou seja, dessa configuração aqui, nós passamos para essa do soerguimento e depois de um certo intemperismo, chegamos nessa outra aqui. Tá? Então, aqui à direita, a mesma coisa. Depois do soerguimento, nós tivemos aqui um intemperismo e chegamos a ter esse perfil que vocês estão vendo aqui. Ah, professor, mas por que você está falando isso? Por quê? Diga-nos. Dê-nos um exemplo, professor. Vou te dar esse exemplo aqui agora. Você pode reparar aqui, ó. Aqui eu tenho um perfil, né? Onde nós temos aqui a cidade de Ouro Preto, aqui o distrito de Antônio Pereira, né? Aqui a gente tem Ouro Preto, Mariana. E a gente tinha aqui na nossa região, né, várias camadas sedimentares, igual você vê nessa figura aqui de baixo. Ah, professor, mas hoje nós não temos essas camadas horizontais. Não, não temos. Por quê? Porque atrás da Serra de Ouro Preto, no Vale do Rio das Velhas, presta atenção onde eu estou falando, atrás da Serra de Ouro Preto, ali teve um soerguimento. Esse soerguimento é uma estrutura geológica, né? É um evento geológico que gerou uma estrutura geológica chamada anticlinal mariana. Então você vai reparar que antes a gente tinha todas essas camadas sedimentares. De repente nós tivemos o quê? Esse soerguimento aqui no anticlinal mariana. Essas camadas foram todas encurvadas. E nós tivemos essa região que você está vendo aqui, essas linhas tracejadas, nós tivemos que o intemperismo agindo. Como o intemperismo levou embora esse material aqui, dessas camadas que você está vendo aqui, tracejado, nós ficamos com esse perfil aqui na nossa região. Deu para vocês perceberem? E outra coisa muito interessante, além dessa questão da formação, eu falo outra coisa com você. No momento que teve esse soerguimento, a gente teve ali embaixo o quê? Um magma. E esse magma intrusivo, lembra da aula passada? Mas esse magma chegou aí de baixo com muita pressão e muito calor. Muita pressão e muito calor. Pressão e calor gera o quê? Metamorfismo. Então, no momento que a gente teve esse soerguimento no anticlinal mariana, além de gerar esses formatos da camada, igual vocês estão vendo aqui, nós tivemos também a formação de várias rochas metamórficas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui você pode ver, eu peguei essa figura no Google Earth, aqui você pode ver, nós temos Ouro Preto, aqui nós temos a Serra de Ouro Preto, igual você está vendo aqui, o lado da Serra de Ouro Preto voltado para a cidade. Aqui a gente tem esse Vale do Rio das Velhas, que você pode ver. Aqui a gente tem a Serra de Antônio Pereira e aqui é Antônio Pereira. Então, isso foi o que aconteceu na nossa região, tá? Para que a gente tenha a configuração que a gente tem hoje. Tanto em termos topográficos, né, quanto topológicos, e em termos da questão das rochas metamórficas que a gente tem, que são rochas metamórficas oriundas de rochas sedimentares. Então, a nossa região é uma região com rochas metasedimentares, ou seja,
metamórficas oriundas de sedimentares. E durante esse processo de metamorfização, nós tivemos o quê? O que a gente tinha de argilito aqui na nossa região passou a ser um filito, igual você está vendo aqui. Essa foto aqui é de um filito da nossa região, tá? Próximo à Cachoeira do Campo. A gente tinha arenito? Tinha, tá? A gente tinha essa rocha sedimentar detrítica, né, com partículas, na sua maioria, em granulometria de areia. A gente tinha o arenito, mas esse processo metamórfico aqui, gerado pelo soerguimento, ele transformou o arenito em quartzito. Esse mesmo processo de metamorfização, que eu expliquei para vocês aqui, ele transformou as formações ferríferas bandadas em tabirito. Beleza? E por último aqui, ó, também nós tivemos esse processo transformando o que? O calcário, que a gente tem aqui na nossa região, em mármore. Inclusive essa foto eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, não nessa aula, em uma próxima aula. Esse daqui é um mármore ornamental da região aqui de Cachoeira do Campo, da Pedreira do Cumbe, beleza? Então, ou seja, o calcário que tínhamos aqui na região, uma parte ainda tem, tá? Que é esse da B1000 aqui. Mas uma parte ele foi metamorfizado e transformado em mármore, tá? Igual dessa pedreira aí. Beleza? Oi, gente, era isso mesmo. Queria agradecer aí a atenção. Falou? Até a próxima. Um grande abraço para vocês aí. Tchau.